Como o Eduardo falou, eu trabalho na Ampare já vai para 15 anos, em fevereiro faz 15 anos. A primeira vez que eu pisei na Ampare foi no dia 9 de fevereiro de 2000. Então, em 2015, em fevereiro, vai fazer 15 anos. E eu trabalho lá com as famílias dos dependentes, eu acolho as famílias, eu escuto as famílias, eu acompanho as famílias no processo de tentativa de internação, de tratamento e pós-alta da internação dos dependentes químicos. Então aí, quando eles saem, eu acompanho eles também. Mas o trabalho maior é com as famílias. Ao contrário do que todas as pessoas que chegam para mim e falam assim: não, mestre, é meu filho, meu irmão, meu marido, minha mulher, meu pai está usando droga. Eu falo, então a família está toda adoecida. Quando nós temos um dependente na família, toda a família está adoecida. Para cada dependente, nós temos codependentes. O que é codependente? Codependente é aquela pessoa, que vive em função e para o dependente. Quer dizer, a mãe, o pai, os outros irmãos, ou a esposa, todos aqueles que vivem e convivem ao redor desse dependente, do usuário. Mas por que ele é doente? Porque ele sai dele mesmo para ficar olhando para o dependente. Quando eu abro mão de mim, eu saio de mim, eu tiro o foco de mim, porque onde é que está a centelha divina? Em mim. E eu saio disso e vou em direção ao outro, eu me enfraqueço. E o outro já está fraco, ele enfraquece mais ainda. Então, ao contrário de que normalmente as pessoas falam, não, mas é ele que usa droga. Tá, é ele que usa droga. E quem fica, e a família que está olhando para ele o tempo todo, ela está numa droga de vida. Vocês concordam? Porque não sai mais, não trabalha direito, não dorme direito, fica esperando ele chegar, o filho, o dependente, vive em função dele. Quando você abre mão da sua própria vida para viver em função da doença do outro, você está tão adoecido quanto o outro. Qual que é a diferença? Que o outro usa droga. Ah, mestre, você está falando isso porque você não sabe como é que é o meu filho, como é que é o meu marido? Eu sei sim, gente. Eu posso ficar aqui um dia inteiro contando o que eu já vi, o que eu já vivi nessa área, em todos os sentidos. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos fortalecer para poder dar conta de caminhar junto com esse nosso familiar. Nós precisamos estar inteiros em nós mesmos, na nossa essência divina, porque Deus não habita cada um de nós aqui, habita. Hoje mesmo, na hora que eu cheguei aqui, não sei com quem eu estava conversando, eu esqueci, ela ali. Falei, nós é que nos afastamos dele, de Deus, não é? Porque ele não se afasta de nós. Então a centelha divina está dentro de cada um de nós. Então, se eu me fortaleço em mim, eu tenho condição de caminhar com o meu dependente, o meu filho, o meu marido, quem quer que seja. E aí, igual eu comecei a falar, na quarta-feira, agora na reunião, quando eu falo, como é que vocês estão passando? Aí eles respondem, cada vez melhor. Aí um que chegou, que estava muito nervoso, ele estava com um problema muito sério, ele falou assim, Mércia, eu não dou conta de falar isso. Eu não estou dormindo, eu não estou comendo, eu não estou fazendo nada. E você fala para eu, e você quer que a gente responda assim? Eu falo, eu quero. Quando nós falamos do bem,
algo se movimenta dentro de nós para o bem. Quando nós falamos do mal, algo se movimenta dentro de nós para o mal. Na hora que eu cheguei aqui hoje, o Nicolas falou assim: você vai falar de droga? Eu falei: eu não vou falar de droga, não. Como que eu vou falar de algo tão ruim, né, Nicolas? Eu preciso falar, porque se eu for falar de droga, eu vou estar dando mais importância a ela. Então, se eu não quero ela na minha vida, nem na vida de nenhum de vocês, como é que eu vou falar de algo que eu não quero? Eu preciso falar, Nicolas, daquilo que vem antes dela. Como é que estão os comportamentos, as relações, as falas, os olhares, os toques, né? Tudo isso nos mostra o que é que está acontecendo com o nosso filho, com o nosso pai, com a nossa mãe, o dependente que estiver dentro de casa. Nós precisamos estar atentos nisso. Por quê? Porque a droga, gente, já não é problema, não. Deixa eu olhar o rosto de vocês. Como não é problema? A droga não é o problema. É consequência do problema. Tudo começou lá atrás, bem antes. Ninguém levanta, nenhum dependente levanta e fala assim: hoje eu vou cheirar 10 carreiras de cocaína. Ninguém faz isso. Hoje eu vou fumar 20 cigarros de maconha. Hoje eu vou fumar 10 pedras de... Ninguém faz isso, gente. A dor que vai acontecendo dentro de cada um, ela vai crescendo e ela vai doendo e ela vai machucando, e a pessoa, ela não dá conta de lidar com essa dor. Então ela busca o quê? Ela busca um anestésico. Quando você está com dor de cabeça, você não vai lá e não toma, eu não sei, qualquer coisa. Eu não tomo remédio, essas coisas assim, então, não é? Então é um anestésico. E o que é? Qual é a minha proposta? A proposta, né, da Ampare e de várias outras instituições, de várias outras comunidades terapêuticas. Tratar a dor, cuidar da dor, daquilo que vem antes, para que aquela pessoa que está com essa dor não busque o anestésico, que pode ser qualquer coisa. Aí às vezes as pessoas falam assim: Mércia, qual que é a pior droga? Eu falei: é aquela que o seu familiar usa. Não existe pior droga. É o crack. O crack mata mais rápido, né? Mas se o dependente gosta da maconha, ele não suporta o crack. Então ela não é a pior droga para esse dependente. Então, gente, e droga, o que é? É tudo aquilo que qualquer um de nós faz com compulsividade. Internet, né? WhatsApp, celular, né? O celular é a droga, é o crack da sociedade hoje. Porque o pessoal, eles não conseguem andar sem o celular. Senta, bota o celular na frente assim, tá conversando, mas tem um olho no celular e o outro na pessoa. Não é? Você vai em qualquer lugar, no teatro, eu adoro teatro. As pessoas sentam do meu lado, tudo com o celular. Você paga um preço absurdo para ir lá para conversar no celular dentro do teatro. Não é? Então, a droga é tudo aquilo que eu não tenho controle, que eu faço uso com compulsividade. Comer, trabalhar, internet, chocolate, Coca-Cola, né? E essas outras todas aí que todo mundo fica focado, né? Que é o crack, que é a cocaína, que é o êxtase, que é o xarope, que é o jogo. O jogo, Mércia, é o jogo. O jogo. O jogo é uma dependência absurda e ela mexe no cérebro na mesma área que a cocaína mexe. Então a fissura pelo jogo é a mesma de quem usa cocaína. Mas o que tem, Mércia? Eu jogo assim só por prazer.
Todo mundo faz, é uma cervejinha por prazer, não é? Quando a pessoa fala assim, eu tomo só umas cervejinhas no final de semana, eu imagino a cervejinha, não é? Então, tudo, gente, pode ser feito dentro de um limite. O que é que adoece? É o excesso, né? Então, e nos extremos, tanto na falta quanto no excesso, está a doença. Então agora vamos voltar lá no comportamento, né? Os pais me procuram e falam assim, Mércia, hoje mesmo uma mãe falou comigo, eu fico conversando com meu filho, querendo colocar para ele, falar as coisas para ele, ensinar para ele, mostrar para ele. Aí eu falei para ela assim, e você escuta ele? Você escuta seu filho? Quando você está preocupada com seu filho, vamos falar de filho, né? Que pode ser colocado para todas as outras relações, né? Lembra, gente, o seguinte, nós temos 2 olhos, 2 ouvidos e uma boca. E é como se nós tivéssemos 20 bocas, um olho e nenhum ouvido. Não é assim? Porque é assim que eu vejo, infelizmente. Os pais, né, e mesmo né, as pessoas que têm um dependente, a ânsia deles, o desejo deles de que essa pessoa saia disso é tão grande que elas não conseguem escutar, tocar, olhar. Elas só conseguem falar. E falar o quê? Saber. Todo mundo sabe. O saber, ele está aqui, ó. Bem aqui. Ah, Mércia, eu sei disso tudo aí que você está falando. Você sabe. Então, quer dizer, saber é muito tranquilo. Mas você vive de acordo com o que você sabe, né? Então, eu sei. Eu mostro o rosto. Eu sei. Depois que eu sei, eu vou descendo aqui. Eu preciso aceitar aquilo que eu sei. Aceitar. Passa aqui, até na garganta, né? Pode usar também, engolir, né? E depois, aqui, eu acolho. Quando eu acolho aquilo que eu sei, eu consigo transformar. Então, para eu mudar, eu preciso admitir, aceitar, acolher, para eu transformar. Transformar, como assim? Transformar o meu olhar, o meu escutar, o meu sentir, o meu comportamento em relação ao outro, não é? Porque normalmente os pais, sinto muito, gente, mas eu preciso falar mais dos pais. Os pais, no amor que eles têm por esses filhos, eles querem fazer tudo. Eles desejam pelo filho, eles fazem pelos filhos, eles fazem tudo. E esquecem que esse filho precisa desejar também, que esse filho precisa querer, que esse filho precisa fazer, que esse filho precisa buscar. Não é? Os pais sonham todos os sonhos para os filhos. E não deixa nada para os filhos sonharem. Quando os filhos não têm sonhos, o que eles vão fazer? Se os pais fazem tudo para eles, eles vão buscar aquilo que os pais não dão, não fazem. Que? Está bem dita lá, não é assim? Então, gente, observa mais, sente mais, toca mais seu filho. Olha do jeito como ele sai de casa, como ele chega em casa e não como ele sai. Porque as mães, principalmente as mães, elas falam assim, não, ele tem que sair arrumado, tem que ver se ele está agasalhado, se ele comeu, se ele está bonito, se ele vai... E quando ele chega, você o vê? Ah, eu já estou dormindo. Pois é. Aí ele pode chegar com olho vermelho, com cheiro de bebida, né?
sujo, você não sabe onde ele andou, você não sabe onde é que ele passou, você não sabe o que ele comeu, não é? Então, vamos prestar atenção nesses pequenos detalhes, porque são esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Isso, gente, chama amor. Amor não é dar tudo, não. Amor é caminhar com ele e não fazer por ele. É perguntar, é escutar e não dar tudo para ele, né? O filho fala assim: ah, eu tô precisando de eu tô querendo uma calça. Aí, que marca que você quer? Ah, uma calça, qualquer calça, né? Isso é raro de acontecer, mas ainda tem filho que faz assim. Tem uns não, eu quero uma da Zoom, que eu quero uma da Zac, não é? Mas ainda, aí não tá, não, mas meu filho, ele tem que andar, ele tem o amigo dele, que, né, que tem um tal tênis assim, tal calça assim, eu vou dar uma melhor. E aí? Né? O que é que o pai está passando para o filho? O consumismo, né? A competição, né? E eu sempre falo, quando nós estamos na competição, na comparação, na reclamação, nós estamos na doença. E isso, gente, as mulheres que me perdoem, elas ficam mais nisso do que os homens, não é? Ah lá, ela tá até rindo. Você tá lembrando de alguma coisa? Pois é. Então prestem atenção. Comparar, reclamar, competir é doença. E das bravas, né? Quando seu filho pedir algo para você, faça 3 perguntinhas. Para você, não é para ele não. É para você. Você tá adorando, né, Nicolas? Olha a cara do seu pai lá, da sua... 3 perguntinhas. Ele precisa? Ele tá precisando? Ixi. Ele tá merecendo? Eu tô podendo, né? Porque, gente, eu lido com pessoas que ganham salário mínimo que o filho tem tênis da Nike de R$600. Eu fico por entender como é que consegue comprar, mas compra, né? E antes que ele acabe de pagar, o filho já passou o tênis na droga, né? Ou então ele se perde, aí ele suja o nome, não dá conta. Ah, mas o meu filho, nossa, eu amo tanto esse filho. Nós precisamos, né, do essencial. O que é essencial? É aquilo que está aqui dentro. É aquilo que não tem preço. É aquilo que está aqui. Não tem preço. Não dá para mensurar, não dá para nomear. É disso que nós precisamos. É de afeto, é de compreensão, é de um ouvido para nos escutar, né? Aí quando o filho está lá já no uso, né, da substância, aí os pais vão dar conselhos. Aí o pai chega para mim: Mércia, eu já cansei de falar, eu falo todo dia, na hora que ele sai, na hora que ele chega. Eu falei assim: olha, ele já sabe tudo que você está falando. Muda. Tem quanto tempo que está desse jeito? Ah, já tem uns 5 anos, tem 10 anos, tem 20 anos, tem 30 anos, tem 40 anos, porque eu atendo gente que é internado com mais de 60 anos. E que a mãe está lá. Eu atendo mãe de 80, de 90, eu atendi uma de 96 anos com filho lá interno. Ah, tem anos. Desde que ele era jovem, ele não casou, não fez nada, tá lá. E eu falo com ele todos os dias. Eu falo: como que você quer um resultado diferente se você continua fazendo do mesmo jeito? Se eu estou fazendo algo que eu não estou vendo resultado,
O que eu preciso fazer? Mudar. E as pessoas mudam? Não. Por quê? Porque todo mundo adora dar conselho e detesta escutar. Não gosta de escutar. Mas aqui, você não escuta o seu filho? Ai, Mércia, eu já sei o que ele vai falar. Como assim? Eu conheço meu filho com a palma da minha mão. Não é isso, gente? E eu vou contar mais um segredinho para vocês. Quanto tempo o filho passou dentro da barriga da mãe? 9 meses. 39 semanas. Durante esse tempo, esse filho, ele recebeu tudo desse pai e dessa mãe. E não adianta as mães virem falar pra mim, ah, mas ele passou aqui na minha barriga, o pai dele, do pai também. 50% do pai, 50% da mãe. Pais, se as esposas, se as mães dos filhos de vocês falarem o contrário, vocês contestam. Porque é 50% de cada um. A mulher, realmente, o neném fica na barriga dela, ela corre mais risco no nascimento e durante a gestação. Mas nós, agora estou falando de todos nós, enquanto filhos, nós somos 50% nosso pai e 50% a nossa mãe. E enquanto nós estamos lá dentro da barriga da nossa mãe, eu estou pegando a lista aqui, que ela está grávida, não sei se tem mais alguma aqui, né? Nós, enquanto filhos, estamos assimilando e recebendo tudo que essa mãe e esse pai sente, fala, pensa, faz. Então, quem conhece quem mais? O filho não consegue, não manifesta isso, mas ele sabe exatamente. Todos nós aqui já fomos jovens e nós sabemos exatamente como nós fazíamos para conseguir as coisas dos nossos pais, não é assim? Não é porque eu sou adulta que eu não sei. Então, quando o meu filho vem falar alguma coisa, ele vem com o milho, né? O meu fubá já está pronto há muito tempo, né, Nicolas? Porque é assim, né? O filho, né? Ele sabe, ele recebeu tudo desse pai e dessa mãe. Então, ele sabe exatamente como julgar com esse pai e com essa mãe. Agora, tem uma coisa. Pai e mãe veio antes de nós enquanto filhos. Então, sempre, gente, isso é serão maiores do que nós. Na hierarquia, eles têm o lugar deles e nada, nem ninguém tira isso deles. E tudo que nós somos, toda essa energia que nos mantém vivos, nós recebemos através dos nossos pais de Deus. Então nós viemos através deles. Então nós somos menores do que eles, não piores, mas menores. Isso chama-se hierarquia. E o que eu vejo que está acontecendo na sociedade hoje? Não se respeita mais a hierarquia. Os pais, né, eles estão abrindo tanto mão em função desse filho, que esse filho está ficando maior do que o pai e a mãe. O pai e a mãe colocam esse filho num lugar acima deles. E aí, como esse filho não dá conta desse lugar, porque nenhum filho dá conta, por mais que ele se ache não sei se eu vou poder falar essa palavra aqui. O cara, outras coisas aí, né? Jamais ele vai conseguir chegar, né, no lugar desse pai. Quando, né, os pais, né, no amor adoecido que eles têm por esses filhos, tentam colocar esse filho nesse lugar, o que acontece? Esse filho não dá conta desse poder. Por aí ele vai buscar o que, gente? Ele pode buscar também a droga.
Quando é que as pessoas buscar as drogas? Quando elas não estão dando conta daquilo que está acontecendo aqui dentro. Elas não conseguem nomear, elas não conseguem identificar, elas não têm com quem conversar. E normalmente, às vezes, dependendo das situações, eles querem alguém para conversar, buscam o pai ou a mãe para conversar. Mas os pais estão tão envolvidos com tantas outras coisas, né? Trabalho, porque tem que trabalhar muito, porque tem que ganhar muito dinheiro para poder comprar tudo que o filho quer. Não é assim? Mas não é assim. Não é assim. Tem um caso de uma criança, uns 10 anos, os pais davam tudo para ela, tudo, eles trabalhavam direto para poder dar tudo para ela. E ela tinha uma casa dentro do quarto dela, né? Que é outra coisa que é para se pensar, né? Que dentro de uma casa tem várias casas. Vocês já pararam para perceber isso, né? Dentro do quarto do filho tem televisão, tem computador, né? Tá faltando só ter aquela geladeirinha lá, tem tudo lá, né? Aí o filho, não, ele tem tudo lá. Ontem eu estava vendo o jornal, aí falando, né, eles montando os quartos para as crianças com tudo lá. Falei, e onde é que entra a relação? Onde é que entra a relação? Não entra, gente. Aí voltando, esse menino que eu estou contando, que isso é verdade. O menino pegou, os pais chegavam do trabalho, já ia arrumar e tal, para ir para a festa, não sei o que e tal. E o menino querendo a atenção desses pais. O que ele fez? Ele pegou e quebrou a televisão todinha. Aí ele apanhou do pai. Uma surra mesmo. Aí depois foram conversar com essa criança. Por que você fez isso? Foi o jeito que eu encontrei do meu pai me tocar. O couro. Vocês sabiam que muitas crianças, quando elas não encontram uma maneira de chamar a atenção dos pais, elas fazem arte? Vocês sabiam que muitas crianças, para chamar a atenção dos pais, elas deixam de comer? Elas desenvolvem bulimia, anorexia? Sabiam? Que isso pode. Gente, nada é uma regra. Tudo é possível, né? Não existe uma linha, igual eles falam assim, o fulano está usando droga porque o pai dele separou da mãe. Não. Essa não é a única. Eu estou falando muito, né? Aí, eu estou falando, gente, me perdi. Não é porque separou que está usando. As pessoas, os pais, eles têm um sentimento de culpa tão grande por tudo que acontece, que eles falam assim, não, porque nós separamos. Não. Antes dessa separação já estava acontecendo várias coisas. E como eu falei, todos os traumas, né? Todas as dores que esses pais carregam desde lá de quando eles eram crianças, que eles eram filhos, né? Que eles eram filhos, não, que eles continuam sendo filhos, que eles conviviam lá com os pais, eles trazem isso ao longo da vida. Se eles não tratavam das dores deles, todas essas dores os filhos vão receber ali, ó, enquanto ele está ali dentro da barriga. Vai receber tudo, gente. E aí, quando esse bebê nasce, quando nós nascemos, 90% dos nossos traumas já estão conosco. Olha que legal. Já pensou? Os outros 10 nós vamos adquirir na medida que nós vamos vivendo. Então é culpa do meu pai e da minha mãe? Não existe culpa. O filho que falar para pai e para mãe que é culpa dele, não existe culpa. Existe responsabilidade. Todos nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos, falamos, sentimos. Eu não posso culpar o outro, o meu pai ou a minha mãe, pelo que eu sou.
O meu pai e a minha mãe me deu o melhor dele, do jeito que eles deram conta de fazer. Agora, e deu o que é de mais importante que nós recebemos? A vida. A vida. E ainda tem filho que fica reclamando que o pai e a mãe não deu nada pra ele, deu a vida e tá achando ruim. Né? Eu te dei a vida. O mais você faz. O mais é com você. Então, né, como os pais já vêm com as questões deles, se eles não trataram, esses filhos vão receber tudo. E às vezes, gente, passa uma geração para poder uma questão pesada, como é o caso da dependência, se instalar. Descruza os braços. Vou pegar no seu pé hoje. Por que eu pedi para ele descruzar os braços? Quando nós cruzamos os braços, o que acontece no nosso corpo? Fecha. Nós fechamos, nós apertamos o nosso pulmão, a nossa respiração não fica legal, né? Porque nós precisamos. Nós comprimimos o nosso coração, o sangue fica com mais dificuldade para passar, os sentimentos, aquilo que nós estamos processando. E nós, de uma certa forma, quando nós cruzamos, nós não estamos querendo nos abrir ou nos colocar diante daquilo que está acontecendo. É uma defesa. Não é assim? Eu vejo isso lá no meu grupo, que na hora que eu começo a falar que o que eu estou falando está incomodando um ou outro, ele faz assim. Ele fecha. É a defesa do ser humano. Isso é natural. Então, vamos relaxar, gente, para tudo isso que está acontecendo aqui, né? Que nada é por acaso, nada nessa vida é por acaso. Tudo está perfeitamente sincronizado aí no universo, né? Com Deus e a equipe dele aí, né? Para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível, né? Hoje também eu estava falando, né? O que é certo e errado? Não existe certo e errado. Existe aquilo que é bom para mim, aquilo que não é bom para mim. Certo e errado é cultural, não é? Cada país tem uma cultura. Aquilo que aqui no Brasil é permitido, no outro país é pecado, é errado. Deve dar até cadeia, não é assim? Então, vamos olhar para aquilo que é bom para cada um. Agora, voltando de novo para o filho, né? Para o dependente. Por favor, gente, aprendam a escutar, a observar. Observa, né? Eu sei que o maior número de questões é em relação a filho. Como é que meu filho chega em casa? Como é que meu filho abre a geladeira? Se meu filho, o que ele está comendo? Se ele comeu muito, se ele não comeu, se ele vai direto para o quarto, se ele fica muito tempo no banheiro, né? Se ele tranca a porta do quarto, se ele pede para botar a chave nos armários, né? Se ele usa blusa direto o tempo todo, são essas coisas, né? E quando vocês forem conversar com eles, ao invés de vocês direcionarem o assunto, falar, porque, né? Você está fazendo isso, eu estou vendo que você fez isso, você não está bem na escola, você não está estudando, você isso, você aquilo, não é? Vocês já prestaram atenção que a fala de vocês, né? Normalmente começa com a palavra você. Quando nós começamos as nossas frases com o pronome na segunda pessoa, que é o tu, o que nós estamos fazendo? Uma acusação. Não é? Você isso, você aquilo, você não sei o quê, você. Vamos voltar, né? Eu falei aqui no começo, né, para colocar o foco em você. Como é que seria uma frase melhor? Filho, eu estou pensando muito em você, eu estou preocupada com você. O que está acontecendo? Eu estou preocupada com toda essa situação.
Como assim, mãe? Como assim, pai? Como é que você está? Por quê? Eu quero saber de você. Me fale de você. Para nós conseguirmos chegar no coração do nosso filho, né, na essência do nosso filho, nós precisamos abrir o nosso coração. E o que acontece com os pais normalmente? Como eles são? Os pais, às vezes, eles pensam que eles podem tudo. E que o filho precisa e tem que responder. Mas não é assim. Se eu quero que alguém se abra comigo, eu preciso abrir o meu coração para esse alguém. O coração do outro, gente, é um altar sagrado, principalmente do filho, principalmente do pai e da mãe. Então, eu preciso entrar no coração do outro de joelho. De joelho que eu falo, gente, é aqui com respeito, tá? Não é ajoelhar literalmente, não. Entende? Não. Sabe? E abrir o meu, eu estar disponível para o outro. Eu preciso estar disponível para o outro para que ele tenha confiança e queira abrir o coração dele para mim, para falar daquilo que está doendo nele. E quando eu escutar, eu não vou julgar. Pô, mas você tem tudo, por que você está falando isso? Não estou te entendendo. Ah, não, o que é isso? Não, gente. Tudo que passa no coração do outro é mais do que sagrado. E não dá para comparar, de novo comparar, a dor do outro com a minha dor. Do mesmo jeito, qual é a droga, a pior droga? Qual é a dor maior? A dor de cada um. A minha dor é maior para mim. A sua é maior para você. Não é, eu estou sofrendo muito mais do que você. Engraçada, não tem nada disso não. Cada um, né, tem as suas questões. E nós precisamos respeitar e validar o que cada um está sentindo. E aceitar do jeito que ele está colocando. E sem ficar dando conselhos. Nós vamos escutar. O que é escutar? Nós podemos ouvir. O que é ouvir? Entra aqui no ouvido, tal. Fica só aqui no mental. Agora, escutar, as palavras caem e vão para o seu coração, porque o verbo escutar vem daqui junto, escutar com o coração. Então você vai ouvir, vai escutar o que seu filho, o que o seu pai ou a pessoa está falando e vai trazer para o coração e vai acolher, né, aquilo que você está escutando para aquilo ter condição de ser transformado. Cada vez que nós escutamos ou falamos algo, o nosso coração, o que está aqui dentro, se movimenta de alguma maneira. Sempre. Por isso, voltando de novo lá, quando eu falei que eles respondem cada vez melhor. Quando eu falo, como vocês estão passando cada vez melhor, você está abrindo algo em você para que se movimente para o bem. Sempre. Sempre. É por isso que nós precisamos ter cuidado. Cuidado no sentido de cuidar com as palavras, com os olhares, com os toques, com os nossos comportamentos. Porque tudo isso chega no outro de uma maneira que nós nem imaginamos. Nossa, mas eu só falei isso. Quer dizer, eu estou aqui falando para não sei quantas pessoas tem aqui. Não sei. Não tenho a menor noção. 250 pessoas, né? Eu costumo falar isso muito lá na reunião. O que eu estou falando aqui, cada um aqui está recebendo de um jeito. Então, eu preciso ter um cuidado muito grande, um carinho muito grande com as coisas que eu estou falando aqui.
Porque o que eu falo pode chegar em alguém aí de uma maneira muito dolorosa. E eu não quero isso. Eu não quero isso. Então, gente, nós precisamos, isso eu estou falando isso porque eu faço assim, quando eu vou conversar com alguém, quando eu vou escutar, eu peço mesmo que meu coração esteja leve, né? Tem uma oração que eu não sei se vocês conhecem, que eu faço ela sempre antes de começar qualquer trabalho. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para eu modificar aquelas que eu posso. E sabedoria para eu distinguir umas das outras. Quer dizer, eu preciso saber o que eu posso modificar daquilo que eu não posso. Porque o que eu não posso está nas mãos de Deus. Agora, aquilo que eu posso depende de mim. Depende de mim. Então, eu preciso ter muito discernimento, muita sabedoria, muita humildade. Humildade. E para eu conversar com o outro, eu preciso ter compaixão e misericórdia. Não pena. Dó, não. Quando eu tenho dó de alguém, eu estou fazendo o que com essa pessoa? Eu não tenho esse direito. Eu estou chamando ela de incapaz. Quando eu faço por alguém algo que ele é capaz de fazer por si mesmo, eu estou roubando dele. Isso é muito forte. Roubo do outro quando faço por ele algo que ele é capaz de fazer por si mesmo. E normalmente, né, voltando de novo nos pais, o que é que os pais fazem? Eles querem fazer tudo pelo filho. Então, pais adoecidos roubam dos filhos a oportunidade, a possibilidade da vida. Sem saber, gente, porque eu já lembra que eu falei que não tem culpa? Não existe. Não existe culpa. Né? Nós precisamos aprender a dizer não, né? É preciso aprender a dizer não sempre que necessário e sim sempre que possível. Adoro essas frases. Né? Roubo do outro, é preciso aprender a dizer não. E uma outra que eu gosto muito, né? O exemplo não é uma das maneiras de ensinar, é a única. Não adianta você falar, você tem que ir no culto, você tem que ir à missa, você tem que ir na igreja, você não pode... Você tem que comer de salada, você está engordando. E eu entro na carne, né? Não vou à missa, não vou à igreja, não faço nada, né? Você tem que dormir cedo. Vou dormir 3 horas da manhã, fico na internet. Você está ficando muito na internet. Como? Um exemplo vale mais do que 1000 palavras. Por isso que eu falei aqui antes, não adianta vocês sentarem e ficar, ó, na orelha das pessoas. Façam. Não falem. Façam. Vocês querem fazer? Se vocês deixarem, eu vou falando aqui até amanhã. Eu não sei quantas horas, eu não sei como é que é. Cruza os braços. Você quer fazer uma pergunta? Hã? Ah, tá, eu quero. Obrigada. Gente, lá... Queria perguntar se é saudável falar com os filhos da experiência nossa mesmo com droga. Né? Eu falei com meu filho, experiência minha com droga, e ele é muito brincalhão, assim, ele tem 12 anos, né? Mas eu quis falar para mostrar para ele que é uma coisa errada, mas que eu já fiz, eu sei o que é. E para ele não achar que é uma coisa que, não, que eu sou certo, que eu nunca fiz. Mas eu não sei se isso é uma coisa boa, né? Ele entendeu e tudo, mas de vez em quando ele fica me zoando. Mas fizeram uma doideira. Então,
Já viu, né? Você entregou ouro pro bandido? Agora, entendi, mas ele entende, não. Expliquei isso porque é uma coisa que eu já, né, já passei, já sei como é, então assim, já vi o olho dele tudo que